primeiro, entender quais são a estrutura de áreas, identificar de forma priorizada quais são os processos que precisam ser mapeados e entendidos, e entender quais são os ativos, os principais ativos de tecnologia, os principais sistemas que sustentam o seu negócio. Isso vai também dar um ponto de partida a entender quais cenários de disponibilidade podem estar inerentes aos seus ativos de tecnologia. E não só ativos de tecnologia, algum outro ativo, equipamento que seja core para o seu business. Tá? Pessoas críticas. Entender, junto do mapeamento de áreas e processos, quais são as pessoas consideradas como críticas, porque elas certamente estarão envolvidas dentro de todo um plano de continuidade. Fez esse processo de mapeamento de contexto, você parte para um processo de identificação de cenários e avaliação desses cenários. Então é pensar em todos os cenários que geram e podem gerar indisponibilidade para cada processo, para cada ativo. Um contexto que eu esqueci de falar, fornecedores, pessoal. Eu até divulguei um vídeo recente a respeito de fornecedores, de parceiros, riscos de terceiros, que eu recomendo que você veja, mas ele totalmente está correlacionado a esse assunto, porque o seu parceiro pode ser tão relevante para o seu business que é importante que ele também tenha um plano de continuidade. Talvez você exija isso em contrato, para que você não receba uma surpresa eventualmente num dia que ele deixou de operar e você está recebendo reclamações do seu cliente. Tá legal? Então fez esse processo de contexto, tem que ir para o processo de identificação e avaliação. Então todo esse processo tem que se identificar os cenários de disponibilidade, que a gente pode chamar de riscos aqui, quais são os riscos de disponibilidade para cada um dos contextos que eu falei, fazer uma avaliação do quão provável é esse cenário de acontecer e de qual é o impacto que esse cenário pode gerar para a companhia. E isso já pode ser um índice de prioridade de ranking para dizer o que é mais crítico, o que não é mais crítico. Então é importante fazer essas sessões, esses debates de brainstorming, pensar quais são os cenários de disponibilidades mais prováveis, mais razoáveis para o seu negócio. Depois disso é você avaliar o nível de importância dos seus processos, pensando no impacto que esses processos, se indisponível, gera para o seu business. E essa avaliação, pessoal, é normalmente conhecido como BIA, que é o Business Impact Analysis. Ele diz respeito ao quão crítico esse processo é para o meu negócio, considerando alguns drivers. Compliance, se ele está ligado a alguma questão regulatória, ou se ele fora do ar, eu posso ter um problema futuro por não estar verificando tal assunto. Clientes e serviços, evidentemente, se ele está ligado diretamente com a cadeia de valor de oferta de produtos para os seus clientes. E financeiro, se ele está relacionado a aspectos financeiros. Se isso pode gerar um problema de pagamento, de recebimento e por aí vai. Então você pode ter vários drivers e para cada driver você avalia qual é o nível de impacto a depender de faixas de indisponibilidade. Se em 2 horas é crítico, se ficar 4, se ficar 8, e aí o range de janelas, pessoal, vocês podem decidir. Tá legal? Muito bem. Seguindo, então, depois que você fez o processo de definição de contexto, identificação dos cenários, avaliação e tudo mais, você começa a estabelecer, então, para aquilo que ficou priorizado, a depender do nível de impacto, a depender do nível de exposição, você começa a fase de planejamento. Tá legal? Nessa fase de planejamento, você começa a estabelecer, então, para cada cenário relevante, para cada contexto, começa a estabelecer um plano de continuidade de negócio. E o plano de continuidade de negócio, pessoal, pode ter 2 tipos de abordagem. Um sistêmico e um outro relacionado literalmente às áreas, ao corpo operacional da sua empresa. Então, para o pessoal de tecnologia que sustenta os sistemas, vai ter todo um plano para voltar e recuperar um sistema caso ele fique indisponível. Tá legal? E também tem os planos de continuidade das áreas de negócio, que isso envolve não necessariamente sistema. Pode ser um ambiente, como eu disse, de greve, o prédio está interditado, ou uma pessoa saiu da empresa, enfim, a energia acabou e aí, de repente, o no-break não tinha no-break, enfim, que são mecanismos de energia reserva. Acabou tudo. Então, por onde a gente pode começar? Por telefone? Por celular das pessoas? Enfim, tudo isso pode ter planos que as áreas de negócio que eu coloquei, o seu back-office, o seu corpo operacional, podem ter dentro do seu planejamento a ser executado. Então, é o momento de planejar para cada cenário de disponibilidade qual é o plano de continuidade. Tá legal? Feito esses planejamentos, depois isso vai precisar ser validado.
e ser orquestrado dentro de um comitê de gestão de crises. Então é preciso também pensar em, caso aconteça uma crise, quem é que deve falar mercado. Porque pode ser que, enfim, seja tão exposto à situação que todo mundo perceba que o seu sistema caiu. Aí os jornalistas, uma série de pessoas podem ficar perguntando para o seu corpo operacional e essas pessoas darem informações desencontradas e isso virar uma bola de neve. Então é importante que se tenha essa preocupação em estabelecer todo um comitê de crises para que quando aconteça um problema, o corpo operacional seja comunicado, bem como o corpo executivo também seja comunicado. E eles saibam mais ou menos como dar uma resposta padrão para o mercado e com o tempo, à medida que tiverem maiores informações e maiores detalhes, darem informações cada vez mais assertivas. Isso tudo para não gerar desconfiança de maneira geral. Tá legal? Isso, quanto mais organizado esse processo, pessoal, garanto, certamente vai ser mais fácil sair de um cenário de disponibilidade de crise. Tá legal? Depois que você fez então mapeamento, avaliação, planejamento, chegou a hora de exercitar. Então é planejar e fazer exercícios esporádicos, cenários controlados em um momento que você possa fazer com que as pessoas nesse dia vão trabalhar num outro prédio para validar se o serviço de recepção daquele outro prédio, que às vezes é comercial, funciona ou se a pessoa não vai conseguir entrar. Trabalhar em acessos em sistemas de contingência, que é justamente esses sistemas apartados. Avaliar se a documentação é suficiente ou não. Enfim, exercitar exatamente o plano de continuidade, considerando as pessoas-chave, que são aquelas que, quanto mais exercitarem, mais impregnado esse planejamento vai ficar. Ao final de cada exercício, apurar feedback, apurar o que poderia ser melhorado, o plano de continuidade pode ser otimizado? Opa, vamos repensar. Ou as pessoas não participaram ou não sabem o plano, então a gente precisa ter ações, seja de cultura até disciplinares, para as pessoas passarem a dar prioridade para esse assunto.